Capítulo 28. Eclise na chuva. 3% de seu interesse aumentou instantaneamente, mas eu não estava em uma situação em que pudesse ficar feliz com isso. Por que você é? Primeiro, você pode tirar isso de mim? Eu perguntei, vislumbrando a espada de madeira no meu pescoço. Está frio. Ah! Com um som de compreensão, ele levantou a mão com a espada no ar. Voxox. Naquele momento, uma sombra de um objeto comprido foi mostrada em mim. Fechei os olhos instintivamente. Eu sabia que ele não iria me cortar com isso, mas foi como eu disse, instintivo. Craque! Abri meus olhos novamente quando ouvi algo quebrando. Olhei para o chão para encontrar uma espada de madeira quebrada que foi jogada com muita força. O que? Quando eu levantei minha cabeça, Eclise caiu na lama molhada desleixado em seus joelhos. Mestre, eu sinto muito. Ele se desculpou, ajoelhando-se no chão. Como eu ouso dominar? A carranca em seu rosto lembra uma criança à beira do choro. Me castigue. Shaaya. Começou a chover mais forte do que antes. Gotas de chuva caíam e desciam de seu nariz e queixo continuamente. Ele parecia lamentável. Mas então notei para onde ele estava olhando imediatamente. O anel de rubi carmesim que eu tinha no dedo indicador da minha mão esquerda. Um suspiro fino escapou da minha boca. Olhei para Eclise e para a espada de madeira quebrada. Quem sabe ele pode vir até mim quando eu mover meu dedo sobre ele, mesmo que ele tenha me dito para puni-lo. A espada de madeira estava agora meio enterrada na lama. A ponta afiada da espada de madeira ainda estava saindo da lama. Se eu caísse em cima dela, então poderia realmente. Ah! Eu tremi com o pensamento terrível. Do nada, lembrei-me das opções de falas que desativei por um tempo. Se eu estivesse jogando o jogo, então eu teria morrido de uma forma tão estúpida nesta cena. Se então, eu teria clicado em reset e continuaria a jogar este episódio até que eu sobrevivesse. Eu não tinha certeza disso, pois nunca cheguei a este episódio jogando no modo difícil. Mas eu poderia adivinhar, agora que fiquei neste mundo por um tempo, que haveria escolhas agora nesta cena se fosse um jogo. O que Penélope tem a dizer agora se ela quer viver? Eu friamente olhei para Eclise que estava ajoelhado diante de mim. Ele fez olhos tristes de cachorrinho enquanto olhava para o chão, mas eu me pergunto o que ele está pensando por dentro. Um escravo que perdeu seu país em um dia e passou de nobre a escravo. Ele deve se sentir terrível sobre seu estado agora, onde ele foi vendido por dinheiro. Agora ele tem que matar seu verdadeiro desejo, e agir bem com uma nobre altiva que ele provavelmente odeia. Não foi difícil adivinhar o que ele provavelmente está sentindo. A visão dele balançando sua espada mesmo que ninguém estivesse lá, e com aquela aura mortal de tirar o fôlego. A partir disso, pude perceber quanta raiva e fúria ele estava segurando. Havia apenas uma resposta para isso. Apenas sorria gentilmente como a heroína do modo normal, como se você nem soubesse o que é uma aura mortal e diga a ele que está tudo bem e que não é grande coisa. Mas não importa o quanto eu tentasse me forçar a dizer essas palavras, não saía. Como você pode dizer algo assim? Quase morri com aquela espada de madeira. Eclise. Fechei minhas mãos em punhos e encontrei outras palavras para dizer em vez disso. Alguém está pegando no seu pé? Eu ainda precisava agir bem para sobreviver. Pelo menos enquanto eu ainda for Penélope, a vilã deste jogo. As pessoas aqui não tratam os cavaleiros tão estritamente, porque você ainda está treinando com esse tipo de clima. Você está sozinho nisso. Forcei um sorriso. Estudando-o intensamente caso ele tente me matar. Eu insisti para que ele respondesse. Quando o fiz, seu rosto outrora sem emoção se transformou no rosto de alguém estupefato. Você está todo molhado até a pele. Inclinei o guarda-chuva um pouco para cobrir a chuva dele também, embora não fizesse nada, já que ele já estava encharcado. Seus longos cílios pareciam pesados com as pequenas gotas de chuva presas neles. Estendi minha mão e limpei a área de ambos os olhos como se fosse secá-los. Diga-me, quem lhe disse para fazer uma coisa dessas? Eclise se encolheu quando meus dedos o tocaram como se ele tivesse sido carimbado com um carimbo de metal aquecido com fogo. Então ele respondeu enquanto exalava. Ninguém me obrigou a fazer isso. Então? Eu acabei de. Ele fez uma pausa. Então ele moveu seu olhar do anel para os meus olhos. Eu queria me tornar formalmente um cavaleiro para poder ficar ao lado da mestre o mais rápido possível. É por isso que tenho treinado sozinho, mestre. Eu sorri gentilmente com sua resposta. Que altamente louvável. Os olhos cinzas que estavam olhando para mim não estavam mais vacilando. Eu deveria te dar um prêmio por treinar tão duro. Olhei acima de sua cabeça que estava brilhando novamente. Então eu fiz o meu melhor para esconder o que eu estava pensando. Devo dizer a eles para colocar uma cobertura aqui para que você possa fazer seu treinamento sem se molhar. Ou você tem algo que você queira?
Eclise balançou a cabeça negativamente sem dizer uma palavra. Então eu rolei meu olhar para a espada de madeira quebrada. Assim, eu deveria comprar outra espada para você, já que essa está quebrada. Eu deveria chamar um armeiro. Ou um ferreiro seria. Eu gostaria. Ele abriu a boca e cortou minhas palavras. Gostaria que a mestre me visitasse com frequência. Fiquei sem palavras com seu pedido inesperado. Olhei para ele com os olhos ligeiramente arregalados quando ele continuou. A mestre nunca me visitou depois de me deixar neste lugar. Pensei que a mestre tivesse me esquecido. Seu olhar em mim de alguma forma fazia parecer que ele estava apaixonado. Como se estivesse implorando por amor. Ah! Eu não sabia se era uma gargalhada ou uma risada de autoajuda que escapou da minha boca. Eu tinha certeza disso agora. O desconforto que senti dele mesmo quando ele se ajoelhou para mim depois de bater nos outros como uma máquina assassina. Assim como eu estava colocando uma máscara de uma mestre gentil para seus interesses, Eclise também estava agindo como meu cão leal para sua sobrevivência. Achei que tinha trazido um cachorrinho, mas talvez fosse um filhote de tigre. Idioticamente, eu nunca suspeitei que a rota de Eclise fosse perigosa, pois pensei o tempo todo que a dele seria a mais segura. Mas agora eu não tinha certeza. A culpa foi minha por não experimentar a rota de todos os personagens. Mas, mesmo assim, não podia parar agora. Tudo bem. A qualquer momento, se é isso que você quer. Interesse 25%. Eclise sorriu levemente com a minha resposta. Você vai pegar um resfriado, Eclise. Sua respiração era visível no ar frio. Eu disse a ele com um tom gentil quando ele endireitou as costas. Ao mesmo tempo, o guarda-chuva estava inclinado para mim. A chuva começou a cair sobre Eclise novamente. Pare com seu treinamento hoje. Isso é uma ordem. Virei-me de costas com isso dito. Foi quando eu estava prestes a dar o primeiro passo à frente. Mestre! Eclise me chamou. Olhei de relance para ele e o vi ainda ajoelhado no chão. Ele não tentou evitar a chuva, ele apenas olhou para mim. Você não vai me dar nenhuma punição. Quase machuquei a mestre. Não, não apenas quase me machucou. Você quase me matou. Forcei um sorriso mesmo com meus lábios trêmulos. Punir um cavaleiro leal por apenas alguns pequenos assuntos é algo que apenas alguns contadores de histórias idiotas fariam, Eclise. Você não fez isso de propósito, certo? Eu não dei a ele a chance de responder as minhas palavras enquanto me afastava rapidamente. Senti o olhar não me deixar até que eu tivesse saído completamente do lugar. Meu único guarda-costas que não recebeu uma ordem para se levantar novamente, nem foi perdoado por suas ações por mim. Felizmente, ele não tentou impedir sua mestre de sair novamente. Andei em alta velocidade, sem me importar se meu vestido estava molhado ou não. Tudo passou por mim tão rápido devido a eu andar tão rápido. Eu estava me movendo de uma maneira completamente diferente de como andava antes. Não que a rota de Eclise fosse segura. Meu humor caiu ao fundo de um poço com a verdade que acabei de perceber. Na verdade, não foi totalmente inesperado. Os interesses de todos os personagens masculinos começaram com 0 ou com um negativo. Continuei morrendo antes mesmo de conseguir chegar no meio da história das rotas jogando no modo difícil. Não havia nenhuma maneira que haveria um caminho fácil de tomar. O que eu estava pensando? Em que eu confiava tanto que me aproximei dele sem medo? A espada de madeira que cortou a chuva até meu pescoço antes mesmo de eu chegar até ele. Eu me encolhi só de pensar nisso. Ah! Eu tropecei até parar com a tontura repentina de uma dor de cabeça. Eu não tive a mentalidade de perceber que minhas roupas estavam molhadas quando estendi a mão para o pilar de madeira ao meu lado para me apoiar. Minhas pernas trêmulas pareciam que iam perder toda a força a qualquer momento. Olhei para algum lugar do outro lado da neblina até que a tontura me deixou. Então eu murmurei a única coisa que veio na minha cabeça. Eu deveria me apressar e me encontrar com Buinter.